Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like aí para ajudar o canal, tá bom pessoal? Então vamos lá. Dois isômeros de fórmula molecular C4H10O rotulados como compostos 1 e 2. Então nós temos dois compostos de mesma fórmula molecular. Então temos que ficar ligado aí. Foram submetidos a testes físicos e químicos de identificação. O composto 1 apresentou ponto de ebulição igual a 83 graus Celsius e o composto 2 igual a 35. Então, nós temos dois compostos de mesma fórmula molecular, porém com ponto de ebulição deles completamente diferentes. Um 83 considerado alto e o outro 35 baixo. Ao reagir os compostos com solução violeta de permanganato de potássio em meio ácido, que é um agente oxidante extremamente forte, a solução não descoloriu em nenhum dos casos. Pessoal, muito importante isso daqui, tá? Ó, quando o permanganato em meio ácido, ele é um agente oxidante, então ele vai oxidar a substância que está ali dentro. Fazendo essa oxidação, desculpa, ele vai mudar o composto. E mudando o composto, ele também perde, tá? Essa coloração violeta aqui, tá, pessoal? Essa coloração violeta, muito provavelmente, quando há reação, tá? Ela descolore, ela fica incolor. Mas nesse caso, ele falou que não houve, né? Ó, a solução não descoloriu em nenhum dos casos. Nem pelo composto 1 e nem pelo composto 2. Aí já deu uma encrenca, né? Lascou. Então, vamos ler os itens, né? O que ele pergunta aqui, ó? Ah, que tipo de isomeria ocorre entre os compostos? Pois muito bem, pessoal. Se nós temos o composto 1 e o composto 2 e de pontos de ebulição completamente diferentes, eu estou tratando de isomeria de função, tá bom? Então vamos aqui, ó. A isomeria que eles estão, né, que tem entre eles é isomeria de função. Então eu escrevo aqui, ó, isomeria de função. Não é de posição, não é de nada em relação a isso. Só pode ser de função, porque tá muito diferente, tá? O ponto de ebulição tá muito, né? É mais que o dobro o do composto 1. Então quando tem essas mudanças muito drásticas de mudança de ponto de ebulição, só pode ser de função. E detalhe, esse aqui, pessoal, por possuir um ponto de ebulição 83 graus Celsius, ele é um álcool, tá? Então nós sabemos que o composto 1, ele é um álcool, enquanto o composto 2, qual que é a função que a gente pode julgar parecida? Já vai uma dica, tá? É sempre impar a isomeria. Basicamente, só pra gente ter uma ideia. Álcool é isômero de éter. Legal? Álcool é isômero de éter. Cetona é isômero de aldeído. Ácido carboxílico é isômero de éster. Só pra gente ter essa noção, tá? Mas ele quer saber o porquê que o isômero 1 apresenta maior ponto de ebulição. Então a gente responde. Como a gente sabe quais são as diferenças, né? Assim, a gente pode pôr isomeria de função. Ponto. Porque o composto 1, que é o álcool, ele realiza o quê? Que tipo, né, de força intermolecular que ele faz? Aí, ó, porque o composto 1, que é o álcool, estabelece ligação de hidrogênio. Ou, se você vem, muitas vezes o professor de vocês pode falar, né, ponte de hidrogênio. É um termo antigo, tá? Hoje é considerado errado, mas a gente fala bastante, tá? Ligação de hidrogênio, que é o que acontece com a água, que é o que acontece com a amônia,
que é o que acontece com o ácido fluorídrico, que é o que acontece com os álcoois e o que acontece com os ácidos carboxílicos também, tá bom? Opa, desculpa, pessoal. Então, nesse caso, ó, ele tá fazendo uma isomeria de função, mas quando tá muito diferente o ponto de ebulição, pera aí, alguma coisa de errado tá aí. Algo de errado não está certo nesse caso. Tá muito diferente. Então, muito provavelmente, tá vendo que é próximo o do composto 1, é próximo o ponto de ebulição da água, então é álcool, tá? É álcool porque ele estabelece, né, a ligação de hidrogênio. Porque se fosse um ácido, ele teria 2 oxigênios nesse caso, mas aí não é essa a questão. Tá bom, pessoal? Vamos para B. Esse é um exercício chato porque a gente tem que pegar bastante conceito anterior nesse caso. Eu já tô indo direto e reto, tá? Para que a gente, senão, fica literalmente uma aula. Mas já sempre lembrando essas coisas. B. Explique por que o isômero 1 não reagiu com a solução ácida de permanganato. Qual o nome da IUPAC, né? O nome IUPAC, que é o nome oficial do composto 1. Pessoal, nesse caso a gente tem que ter uma noção do quê? Quando nós colocamos uma solução ou um composto com permanganato em meio ácido, isso significa o quê? Significa que o permanganato é um agente extremamente oxidante, tá? Ele é um agente oxidante. Ele reduz para fazer o outro oxidar. Nesse caso, não ocorreu nada. O éter não vai acontecer mesmo, ele não vai reagir, ele não oxida, né? Nesse caso. O álcool, nós temos 2 tipos de álcool que eles oxidam. Quais são eles? O álcool primário, que ele vira, ó, álcool primário, ele vira aldeído, de aldeído ele vira ácido carboxílico, e um álcool secundário, tá? Onde a hidroxila está ligado no carbono secundário, no primário está no carbono primário. Onde nós temos um álcool secundário que a hidroxila está ligado no carbono secundário, tá? Oxidando um carbono secundário, nós obtemos uma cetona. Então, haveria descoloração se fosse um álcool primário ou um álcool secundário. Mas nesse caso, não houve. Se não houve, o que aconteceu? Ele só pode ser um álcool terciário. Terciário, álcool terciário não tem oxidação. Então, se eu fosse escrever isso daqui, pessoal, ó, H3C, C, C, ó lá, OH. Tá legal? Esse é um álcool terciário. Ó, por que ele é terciário aqui? Ó, o nosso carbono terciário aqui, ó. Tá bom? Ele sendo um carbono terciário, não oxida. No álcool, né? No caso aqui. Tá legal, pessoal? Então, é em relação a isso. Está respondida a essa questão. Mas aí você fica pensando, ah, mas por que você não montou as estruturas num... Pessoal, primeiro que não precisa de conceito, tá? Não precisa da estrutura para ter esse conceito. A gente sempre faz, ó, por quê? É uma isomeria de função. Se tem a mesma fórmula molecular, isomeria de função. Porque temos 2 pontos de ebulição muito distintos, um muito alto, outro muito baixo. Então, não é de posição. Não pode ser. Porque se fosse de posição, o álcool, né? O segundo, se fosse num álcool secundário, ele não teria um ponto de ebulição tão diferente quanto esse. É diferente, mas não é tão assim. Tá legal? E ele também fala que quando a gente coloca o permanganato de potássio em meio ácido, não ocorre nada. Então, por isso que a gente já sabe que ele é terciário. Tá bom? Então, a gente sabe que o ponto de ebulição alto do álcool é porque ele estabelece ligação de hidrogênio. Tá certo, pessoal? Então, é um exercício que a gente teve bastante conceito, a gente revisou bastante conceito aqui, mas nada que a gente não deu jeito. Tá certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E assim que eu visualizar, eu já tiro dúvida de vocês, tá bom? E claro, se você chegou aqui, ó, coloca hashtag exatamente química ou hashtag oxidação de álcoois, porque isso ajuda a engajar o vídeo. E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, 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 muito importante aqui pro canal. Tá certo, pessoal?
O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E também ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E eu consigo trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!